Fala galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é muito importante para a predição computacional de proteínas, que é o ColabFold, que é basicamente o AlphaFold 2 usando o MMSEC 2, né, que eu vou falar rapidamente daqui a pouco. Mas essa ferramenta, né, permite que a gente consiga é, predizer a estrutura tridimensional de uma proteína. E o que é ainda mais interessante é que não é apenas a sequência de uma proteína, né, mas você também pode predizer estruturas de complexos proteicos, né? Então, talvez a sua proteína seja formada por mais cadeias, ou você quer avaliar até mesmo proteínas formando uma interação, né, um complexo proteico. Então, essa ferramenta, né, permite que você faça isso de uma forma bem simples, né? Aqui no Colab do Google, o Colab é basicamente uma ferramenta do Google, né, para incentivar o aprendizado de máquinas, né, para que você consiga programar, né, utilizando os GPUs do próprio Google. Então, o grupo, né, que desenvolveu o ColabFold, né, utilizou esse AlphaFold 2 e o Colab, né, para conseguir fazer para simplificar para nós cientistas, né, conseguirmos modelar usando o AlphaFold 2. Então, se vocês quiserem, podem acessar aqui o artigo deles, né? Foi publicado na Nature. E aí vocês podem ler melhor, né? Como que ele funciona, né? Mas vamos lá. É bem simples, né? É só você utilizar uma sequência, a sequência de aminoácidos da sua proteína. Aqui no caso ele já deixa uma como exemplo, né? Mas eu vou pegar a sequência da proteína do meu interesse. Aqui previamente, aqui no caso eu vou escolher como exemplo o GDF8, né? E eu sei que o GDF8 no seu estado ativo é formado por duas cadeias, né, do peptídeo ativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a sequência do peptídeo ativo, né? Isso você já tem que saber informações anteriormente sobre a sua proteína, né, que você quer estudar. Então, aqui ele diz pra gente, ó, que você precisa colocar esses dois pontinhos para que a gente consiga gerar os complexos, né? Então, eu sei que é formado por um homodímero, né? Eu colei aqui a minha sequência. No final aqui eu vou colocar os dois pontos e aí vou repetir a sequência, porque é um homodímero, né? Então é formado por dois monômeros iguais, né? Se fosse um heterodímero, eu teria que pegar outra sequência, né? E aqui eu vou apertar o play, né? E executar. Ok. E agora você vai instalar as dependências, né? Instalar o código do ColabFold. E aqui que eu falei que é o MMSEC 2, né? Que aqui é a opção que ele usa o alinhamento múltiplo de sequências, né? Isso o AlphaFold também utiliza, né? Ele vai basicamente comparar a sua estrutura alvo, né? A estrutura que você colocou como input, né? Com sequências de várias estruturas tridimensionais depositadas em banco de dados, como por exemplo o PDB, né? E verificar ali semelhanças entre a sua estrutura alvo e as sequências e essas sequências depositadas, né? E aí vai permitir com que aprenda no caso o ColabFold meio que vai aprender como gerar a estrutura, sua estrutura tridimensional baseado nessas sequências. Então o ColabFold utiliza o MMSEC 2, né, que permite uma rápida permite que esse processo ocorra de uma maneira mais rápida, né? Já que são avaliados várias e várias sequências, né? Aí eu vou dar o play aqui. Só para destacar que aqui está sendo rápido porque eu já fiz previamente, né? Eu fiz previamente essa modelagem, né? Então por isso que está sendo de maneira rápida, mas vai demorar um pouquinho em cada uma dessas etapas, né? E agora você vai correr a predição.
E aí tem que esperar sempre um pouquinho, né, para fazer cada etapa. E se demorar muito eu vou cortar, né, e já vou direto para a etapa seguinte. Pronto, depois de alguns minutinhos, acabou aqui, né, acabou a predição, né, e aí ele entrega para a gente 5 modelos, né, e vai fazer o ranqueamento de acordo com alguns parâmetros que eu vou mostrar daqui a pouco, né, depois que eu baixar eles. Só para destacar que aqui você pode fazer algumas modificações, né, talvez algumas modificações específicas sobre o complexo, né, que você quer utilizar, mas, né, geralmente os padrões já atendem bem, né. Agora, aqui está colorido por cadeia, né, lembrando que é um homodímero, né, então formado por duas cadeias semelhantes, iguais, né. E aqui está colorido pelo teste de diferença de distância local, predito, né? Que eu vou comentar daqui a pouco sobre ele. E aqui você pode também rodar a visualização da estrutura tridimensional, né? Pelo LDDT, por cadeia, um arco-íris, enfim, você pode escolher, né? E aqui você consegue verificar o teste de diferença de distância local, né, em cada região. Basicamente, o que tiver azul, quanto mais azul marinho, né, aqui indica uma maior confiança, né, acima de 90. Agora, quanto mais próximo do vermelho, né, indica uma baixa confiança, como a gente pode observar aqui, principalmente nas extremidades aqui, né, que não, o que indicaria que não é uma região muito bem modelada. Então, aí vai depender se o seu modelo de estudo permite que essas extremidades sejam assim mesmo. Geralmente as extremidades vão sofrer mais, né, em relação à modelagem, geralmente vai ter uma modelagem de pior qualidade, né? E aí você vai verificar, né, se essa proteína como um todo, né, se as regiões que estão bem modeladas, né, te atendem bem, e se aquelas regiões que não estão tão bem modeladas, como essa região aqui, por exemplo, em amarelo, né, indicando que uma baixa confiança, né, mais ou menos com 60, né, se essa região é importante ou não, né? Se for importante, talvez seja interessante utilizar outros recursos, talvez o Modeler para modelar essa região assim em específica, né, que seja importante para você. E aqui você vai baixar mais alguns gráficos que são importantes para analisar, né? Novamente, de acordo com o ranking, porque são 5 modelos, né, que ele gera para gente. Você também pode mudar isso, né? E aqui você vai baixar o seu resultado. Pronto, depois de baixar, ele vai te dar um arquivo zipado, né? Então você tem que extrair aquele arquivo e aí vai estar aqui na pasta, né? Eu esqueci de comentar que você pode nomear, né, o seu projeto aqui. Eu acabei deixando o teste, né? Acabei deixando escapar, mas você pode colocar, por exemplo, o nome da proteína, né, que você está estudando e assim organizar melhor, né? Mas aqui eu abri, né, o arquivo zipado, né, com todas as informações, né? Aqui os 5 modelos, né, ranqueados que o Colab Fold entrega para gente, né? E você pode abrir no PyMol, no Chimera, enfim, no melhor visualizador de moléculas para você. Já tem vídeo aqui sobre o PyMol, então acessem, porque eu fiz um vídeo bem legal sobre esse programa. E aqui você pode visualizar a sua estrutura predita, né? Mas o que é bem importante também é avaliar se essa estrutura ela realmente tem uma boa qualidade ou não, né? Eu falei sobre o LDDT, né? Aqui é o gráfico de cobertura de sequência. Então, como eu falei antes, o Colab Fold, o AlphaFold, né, utiliza diversas sequências, né, de proteínas que estão depositadas em bancos de dados para que ele consiga gerar a sua proteína-alvo, né? E aqui esse gráfico ele entrega para a gente, mostra para a gente as várias sequências, né, de acordo com a posição aqui do aminoácido. Aqui é um monômero, no caso do GDF8, aqui é o outro monômero, né? Como são monômeros iguais, então vai ficar, obviamente, um gráfico, né, semelhante.
Mas se fosse, por exemplo, um heterodímero, né, uma proteína com sequências assim diferentes, esse gráfico aqui estaria diferente, né? E aqui por posição, aqui as posições na cadeia, na primeira cadeia, né? Por exemplo, cadeia A e aqui o da cadeia B, né? Ele acaba juntando as posições, né? Mas aqui é a posição por aminoácido, né? E aqui o número de sequências, né, que foram encontradas, e nessa barrinha aqui a gente consegue observar pela cor a identidade de sequência com a sua proteína-alvo. Então, quanto mais próximo de zero, né, em vermelho, mais distante, mais diferente é aquela sequência comparado com a sua sequência-alvo. E quanto mais azul, né, mais próximo ali do 1, ou seja, que tem ali mais próximo de 100% de identidade. No caso, o GDF8 já tem a estrutura resolvida experimentalmente, né? Então, teoricamente, não precisaria gerar a predição computacional, né? Porque é só você ir lá no banco de dados, né, e baixar a estrutura, né, que já está feita lá, por exemplo, no PDB. Mas aqui eu só fiz como um exemplo, né? Então a gente pode observar que tem muitas estruturas ali com uma ótima identidade, né? Então, quanto mais proteínas com ótima identidade, melhor vai ser o seu modelo, né? Porque isso vai entregar mais informações para o Collide Fold, o AlphaFold, vai conseguir modelar melhor, né? E essa linha aqui representa a média de cobertura das sequências. A gente observa que aqui na extremidade, né, tem uma menor cobertura, né, tem menos sequências ali sobre essa região, né? Agora, nessa região aqui, tem uma alta cobertura, né? Praticamente só os resíduos ali finais também, né? Que não tem uma cobertura pequena, né? Mas assim, a, aqui as proteínas com maior sequência de identidade, né? Tem a cobertura aqui completa da proteína, né? Então, indicando aí pra gente, né? Que tem uma boa qualidade, né? Pelo menos tem uma boa identidade. Deixa eu passar. Tá. Aqui é o gráfico do posição pelo LDDT, né, predito, ou seja, é o teste de diferença de distância local predito, que eu comentei anteriormente, né, que tem como você visualizar isso na estrutura, mas também tem como você visualizar isso através dos gráficos. Então, novamente, aqui por posição, né, a cadeia A e a cadeia B, né, do GDF8, né, e aqui o LDDT predito. O LDDT é um parâmetro muito importante, né, considerado padrão ouro para avaliar estruturas tridimensionais de proteínas, né, que foi definido pelo CASP. CASP é uma comunidade, né, que organiza um evento a cada 2 anos para que programas, que grupos se candidatem e mostrem ali os seus programas, né, e coloquem em prática os seus programas para predizer computacionalmente a estrutura de proteínas. Então, inclusive o AlphaFold 2 ficou bem conhecido depois do CASP, né, que ele obteve ótimos resultados no CASP, né, que não estavam vindo, né, nas edições anteriores, né, e aí ele acabou ganhando bastante destaque, né. Mas aqui basicamente diz pra gente as regiões que são mais confiáveis, né, de estarem melhor, que estão melhor modeladas, né. Por exemplo, aqui a região aqui inicial não está muito bem modelada, né, está com um LDDT ali entre 40, né, e 60, assim, mas conforme no decorrer da sequência de aminoácidos, a gente observa que um ótimo LDDT, né? O ideal é que esteja acima de 70, né? 80. Então, boa parte da proteína está acima de 80, né? Mas aqui tem algumas regiões aqui no meio da proteína, né? Que não estão tão bem modeladas também, né? Estão ali entre 40, 50, eu diria. Então, vocês também têm que ficar atentos
a isso, né? Saber se essa região aqui é importante para você ou não. E aqui, que nem eu falei, isso é tudo ranqueado, né? São 5 modelos e ele vai entregar, né, o desempenho de cada modelo. E aqui é um parâmetro que é bastante importante para avaliar, principalmente em complexos, né, que é o caso dessa proteína, que é a matriz do PAE, que é o Predict Align Erro, ou seja, o erro de alinhamento predito. O que isso vai dizer para a gente? É basicamente uma matriz, né, que vai avaliar a posição de uma cadeia frente à outra, se aquela posição estaria correta em relação à outra. Então aqui a cadeia A vai ser comparada com a cadeia B, com ela mesma, né, mas aí, né, faz mais sentido você avaliar entre as cadeias, né? A cadeia A com a cadeia B. Isso aqui é medido em angstrom, né? Então, quanto mais baixo, quanto mais próximo de zero vai estar azulzinha, né? Aquela região. E o máximo é mais ou menos de 30 angstrom, né? Que vai estar mais em vermelho. Então, indicando que aquela posição da cadeia, em comparação com a outra, não estaria uma posição correta, né? Então, aqui vai ser possível você fazer essa verificação, né, da cadeia A com a cadeia B, mas, por exemplo, se tivesse mais cadeias ali na sua proteína, né, vamos supor que você fez uma cadeia multimérica com muitas cadeias, né, teria aqui o A, B, o C, o D, e fazendo essa comparação entre o A e o B, A e o C, A e o D, A e o B com o C, enfim, seria possível você verificar a posição de cada cadeia em comparação com a outra, né? E aqui no caso é pela posição do aminoácido. Então é possível verificar que boa parte dessas proteínas estão em uma posição correta em relação à outra. Apenas ali algumas regiões ali mais centrais assim da proteína, que possivelmente são aquelas regiões, você pode verificar isso depois, né? Mas possivelmente são aquelas regiões que não estão muito bem modeladas. Então, assim, se elas não estão muito bem modeladas, a posição delas, né, teoricamente também não estaria não estaria correta, né? Então, novamente vai fazer esse ranqueamento, né? E a gente observa que o ranking 1 realmente é o melhor, né? Porque aqui no ranking 5 a gente observa mais regiões em vermelho, né, indicando que aquela posição, aquela região daquela proteína não está correta em relação ao espaço, né, em comparação à outra. Então, são esses alguns parâmetros, né, que o ColabFold entrega para a gente. E você pode também verificar através de outros programas, né, validar ainda mais o seu complexo, né, o seu PDB. E aí você também pode utilizar, por exemplo, o gráfico de Ramachandra, que também tem vídeo no canal falando sobre o gráfico de Ramachandra, né? E outros parâmetros também podem ser utilizados para realmente aferir, né? Dizer que realmente a sua estrutura realmente é de boa qualidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, deixar também sugestões de vídeos. E é isso, gente. Tchau!